Olá, eu sou o professor Mauri Júnior, eu sou professor de Química no ensino fundamental e médio, e esta aqui é a nossa aula introdutória para cálculos químicos e grandezas químicas, que é um assunto que é trabalhado normalmente no final do primeiro ano do ensino médio ou no início do segundo ano do ensino médio. Como é a nossa primeira aula, eu vou precisar resgatar alguns conceitos importantes sobre a química, começando pelo mais básico. O que é de fato a química? Tá, e para que a gente não perca muito tempo, a química é uma ciência. Isso quer dizer que todo o conhecimento elaborado pela química é experimental, ou seja, a gente faz experimentos em laboratórios para produzir seu conhecimento. Esses experimentos são focados na matéria, nos diferentes tipos de materiais e principalmente na manipulação de substâncias químicas, como essas genéricas aqui na imagem. Então, mas o que é que a gente faz com esses materiais, com essas substâncias? A gente transforma quimicamente elas. Então, na prática, o que é que a gente faz com a matéria? A gente pega um material qualquer, como esse aqui, a gente leva para dentro de um laboratório, lá dentro a gente faz uma manipulação química e transforma ele em outro tipo de material. Ou a gente pode pegar aqui o petróleo, leva para o laboratório e transforma em combustível. Ou pode pegar sílica, leva para o laboratório, manipula quimicamente e transforma ela em vidro. Resumindo então, a química é uma ciência que manipula a matéria, transformando ela em outros tipos de materiais através da manipulação de substâncias químicas que a compõem. Por falar em substância química, não esqueça, existem basicamente três estados físicos para elas: as substâncias que são sólidas, os líquidos e as substâncias gasosas. Não esqueça também que toda a substância química é uma combinação de átomos. Essa combinação dá origem a uma representação que a gente chama de fórmula química. Por exemplo, essa substância aqui, a substância água. Se você pudesse olhá-la em sua intimidade, você ia ver que ela é formada por dois átomos de hidrogênio combinados a um átomo de oxigênio. Por isso, a fórmula química dela é H2O. Esse Lzinho aqui em parênteses indica o estado físico da substância em questão, nesse caso, líquido. O sal de cozinha é uma outra substância cuja fórmula química é essa aqui, ó, NaCl. Veja que aqui do lado tem um Szinho entre parênteses, significa que essa substância está no estado sólido. Essa outra substância aqui é o gás carbônico, cuja fórmula química é CO2, e esse Gzinho do lado indica que essa substância está no estado gasoso. Tá, mas como é que funciona esse processo de manipulação de substâncias? Primeiro, a gente precisa normalmente de um laboratório. Daí a gente leva essas substâncias lá para dentro para produzir essa manipulação química, ou seja, para transformar esses materiais. E lógico, para interagir com eles, a gente precisa fazer medições. Medir os materiais. A gente pode medir substâncias pela massa, pelo seu volume, pela quantidade de átomos que a compõem ou pela quantidade de moléculas. E para fechar, como a gente pode medir essas substâncias, tudo aquilo que pode ser medido, a ciência chama de grandeza. Como a gente vai medir substâncias químicas, essas grandezas são chamadas de grandezas químicas. Resumindo então, a química é uma ciência que manipula a matéria e encontra possibilidades de transformá-la em outros tipos de material. Para fazer essa manipulação, a gente precisa de um laboratório. Dentro de laboratório, a gente tem equipamentos que podem ser usados para fazer medições, para medir essas substâncias. Essas medições são chamadas de grandezas químicas. E a gente pode medir as substâncias pela massa, quilograma, grama pelo volume, litro, mililitro, pelo número de átomos ou pelo número de moléculas que compõem uma determinada amostra. Deu para entender até aqui? Então, no próximo vídeo, a gente vai tentar entender como é que a gente mede as grandezas químicas dentro de um laboratório. Até lá!